Então, cheguei aqui, ó, em dia, horário diferente, para dar um filtro aqui para salvar, né? Porque, né? Complicado. Esperar vocês chegarem. A live de hoje vai ser a live que seria o quê? Domingo passado, que eu não consegui vir, por conta de fatores maiores. Quem ia vir como convidado ia ser o Will, um espírito amigo, mas ele também teve outro imprevisto no dia, ou seja, não teve como fazer. Mas estou aqui hoje, tá? E vamos ler o capítulo 7, que é bem importante, tá? É sobre comparações. Então vamos estudar, vamos esperar vocês chegarem. E o capítulo 8, eu vou até ver quem vai estar conosco no domingo, ou acho que não tem ninguém, eu vou até ver, tá? Vamos lá. Olá, Elizabeth, tudo bem com você, minha querida? Boa noite, tudo bem? Vamos ler hoje falando sobre comparações, tá? Vamos fazer a prece, vamos iniciar, vamos ler trecho por trecho aqui e comentar, tá bom? Porque se eu ler direto vai ficar bem cansativo. Eu vou dar uma lidinha, comento, tá? Melhor. Então vamos lá. Vamos pedir a presença aí de Jesus, né? Convidá-lo a entrar em nossos lares. Convidar a espiritualidade amiga, com o seu amor e sua misericórdia, e o nosso guia espiritual, que está o tempo todo conosco, nos iluminando, nos mostrando o caminho do bem, né? O caminho do amor, o caminho da alegria. Muito obrigada por tudo, Jesus. E esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Mandem aviãozinho, quem puder aí, querida. Mande avião aí pro pessoal entrar. Tá? E vamos começar. Vai ficar gravado, certo? Hoje vamos ver o capítulo 7. Comparações desse livro aqui. Mereça ser feliz. Diamantes do Fogo. E inicia-se assim. Ele é um texto pequeno, tá? É um texto pequeno. É uma folha e meia. Uma folha e meia. Então vamos lá. Comparações, capítulo 7. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação. Desculpa, gente. Uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, certo? Então, é um trechinho do Evangelho falando sobre o orgulho, tá? A gente muitas vezes se acha melhor que as pessoas por conta de conhecimento, por conta de uma coisinha ou outra, detalhes, né? Mas eu imagino, o dia da ceia vai ser amanhã. Amanhã eu vou resolver tudo que tem que resolver. Hoje, eu ainda trabalhei hoje. E hoje eu tô dando um tempinho para descansar hoje à noite. E amanhã é o dia da correria, né? Então, para reunir a família. Wagner, bem-vindo, querido. Tudo bom com você? Vamos começar o texto agora. O texto não é muito longo, não. Eu vou lendo aos poucos e a gente vai comentando, tá? Estamos falando sobre comparações, né? E há uma coisa bem importante sobre comparações. Seguinte, tem a comparação da gente ser melhor que alguém, se achar melhor, ninguém é melhor que ninguém, nem é pior. E se achar, se comparar e se achar que o outro é melhor que a gente, né? A gente é inferior, a gente não é inteligente, a gente não é isso, não é aquilo, não tem nada de qualidade, só o outro tem. Às vezes fica olhando o outro e achando que o outro às vezes está bem, às vezes o outro nem está bem, né?
e você acha que o outro está. Acha que o outro está melhor que você, que o outro é melhor que você também, né? Olá, tudo bom, querido? Anderson aí chegou. Boa noite, mande aviãozinhos aí. Vamos falar sobre comparações. A live de hoje, excepcionalmente hoje, tá? Porque ia acontecer no domingo, mas na verdade aconteceu imprevistos aí. Inclusive imprevistos com um convidado também, que ia ser o Will, né? Mas ele virá aí outro dia, tá? Mas eu tenho que fazer hoje porque está cronometrado aí com outros dias. E eu não posso colocar domingo que vem. Domingo que vem já é outro capítulo, certo? Então eu escolhi um dia mais folgado para mim hoje. E a gente estuda junto hoje, tá? Vamos começar aqui. A comparação é um dos efeitos mais notáveis da presença do orgulho nas relações. Desde as primeiras percepções infantis, o ato de comparar é uma necessidade para a aquisição da consciência. As referências paternas e maternas, inicialmente e depois as sociais, são âncoras de desenvolvimento da personalidade. Nesse particular, o afeto tem papel preponderante, porque conforme a qualidade dos sentimentos atribuídos a tudo aquilo que compõe as nossas experiências, teremos a percepção, uma representação psicológica do mundo. Quando o espírito já renasce com acentuada percentagem moral de orgulho e ainda encontra um ambiente que estimule as ilusões mundanas, os fatos tomam um colorido desse sentimento, com fortes conotações de interesse pessoal. Nos relacionamentos, as comparações são muito utilizadas pelo orgulhoso, com finalidade de exacerbar seu conceito pessoal e impedem seu conceito pessoal e rebaixar a importância dos demais. As comparações orgulhosas impedem relacionamentos gratificantes e duradouros, porque estabelece uma competição íntima com os outros. O campo das suposições e da imaginação fértil alcança níveis enfermiços. Nesse particular, vive-se mais do que imagina que, propriamente, o que se sente. O homem aprende a cuidar da sua máscara com maior devoção que de sua realidade íntima. Bom, gente, hoje estamos falando sobre bem-vindos aí, Carol, Jailson, quem mais? Deixa eu ver quem chegou. Carol, Anderson e Elizabeth entraram aí, acho que deve estar travando o Instagram, saíram e vão entrar de novo. Mas vamos embora. Estamos falando sobre comparações. E fala muito do orgulho, né? Ela fala muito do orgulho nesse livro, certo? Ela acentua muito o orgulho. E o orgulho, ele nos faz se sentirmos ou pequenos demais em relação aos outros ou maiores que os outros, né? Por quê? É como se você tivesse ali uma blindagem para se proteger de algo, como se você realmente tivesse medo de si mesmo, estivesse fugindo ali. Ela fala muito aqui no final, o homem aprende a cuidar da sua máscara com maior devoção. Se preocupa muito com o que o outro pensa, né? Se preocupa muito com o que o outro vai falar, né? Se você se mostrar com defeitos ou com imperfeições, você vai achar se o outro vai pensar que você é fraco por ter isso, por agir de um jeito ou de outro. Sempre se preocupando com o externo, né? Nunca se preocupa com o íntimo. Então, ou às vezes não quer se sentir inferior a ninguém, achando que aquilo que aquilo ali como é que se fala? Alimentando aquela máscara ali, não é? Vai se sentir superior que os outros. Os outros não vão pensar mal de você, vão achar que você é uma pessoa feliz, que é uma pessoa alegre o tempo todo ali, que não tem problemas, que não tem imperfeições, né? Totalmente perfeita. Tem família perfeita, isso tudo, né? Mas na verdade nada é assim. Estamos no mundo das provas e expiações, e todas as famílias, todos nós temos imperfeições. Estamos aprendendo aí, né? E quem fala inicialmente sobre essa comparação, que desde a infância, né, os nossos pais, né, tem essa questão desde as primeiras percepções infantis, o ato de comparar é uma necessidade para a aquisição da consciência. As referências paternas e maternas, inicialmente e depois as sociais,
são âncoras de desenvolvimento da personalidade. Então, todo esse processo aí da infância, da juventude, até hoje, são experiências que nos fortificam, independentemente de quais sejam, se são negativas ou não, tá? Então, essa comparação acontece. E se a gente não focar na questão de nos compararmos como éramos antes e como somos hoje, de vez pensar assim, a gente travou. Peraí, viu? É o Instagram mesmo. Pronto, entre e sai de novo, porque o Instagram hoje não tá ajudando. Devemos nos compararmos dessa forma, nos comparamos com os outros, né? E por isso nos escondemos, temos medo de nos encarar, de enfrentar alguma coisa, encontrar alguma coisa que temos medo também, tá? Por exemplo, eu vou me conhecer, né? Procurar ali ter o autoconhecimento ao longo da vida e eu descubro que eu sou uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito mesquinha. E às vezes essas coisas nós temos medo de achar, de encontrar, de perceber, né? E não vamos saber lidar com aquilo ali. E até hoje, na fase adulta, temos aí, né, aqueles traumas, aquelas questões que não foram resolvidas na infância e hoje a gente sente tudo ali, né? Depende muito de cada pessoa aí, tem um caso diferente. Mas se a gente não trabalhar isso hoje, né, não acolher também essa criança interior que não foi cuidada quando era mais realmente criança, aí aparece tudo à tona hoje, a gente não dá importância, acha que é besteira, né, e não cuida. E hoje é uma oportunidade única. Hoje é bom você acolher o passado, mas não é bom você estar também lamentando ali, olhando só o lado negativo, o lado de trauma, eu sofri demais, não sei o quê. Mas você deve pegar aquilo ali, né, aquela parte do passado, e ressignificar. E contar uma história diferente a partir do momento que você está vivendo agora, não é? Você pode acolher, você pode se esforçar para ser melhor, tá? Não descartando, não ignorando seu passado, mas também não vivendo lá, deixar de viver aqui, viver lá, né? O problema é esse. E tentar trabalhar esse orgulho, né? Todos os dias. O orgulho às vezes é tanto que a gente se acha melhor ou inferior aos outros. Olá, troll, tudo bem com você? Se tiver travando, sai e entra de novo, certo? Vamos lá. O estresse é o resultado do escoamento energético que alimenta as criações e o mecanismo de defesa do orgulho. A mídia desenvolve influente papel estimulando padrões. O orgulho vai solidificando uma imagem real de si mesmo, mas que agrada aos interesses pessoais dentro das perspectivas de suas comparações. Já não se trata mais de referências para crescimento, e sim para a formação de uma identidade psicológica fragilizada, acessível a assimilar tudo o que faça a pessoa sentir-se valorizada, importante, forte, capaz. A ausência de contato com a vida interior profunda vai fortalecendo essa segunda natureza, que passa a regular mecanismos importantes da vida psíquica e mental. O orgulho tem essa característica de fazer a criatura acreditar no que não é. Parafraseando o codificador, digamos que é a imperfeição que a criatura menos confessa a si própria. Por isso, tem a farta possibilidade de iludir, enganar. Então aqui fala muito da questão da mídia hoje, não é? Bem-vindos quem entrou, Maria, Rosângela, tudo bom? Boa noite. Fala muito da mídia hoje, né? Da influência social, da sociedade, não é? Em relação a essa imagem aí, essa beleza, esses estereótipos aí que falam muito, que tem que ser magra, que tem que ser isso, aquilo, que se não for não é bonita, que se não for isso não é isso, como se aquilo ali fosse a única verdade, né? E a gente pessoas acabam distorcendo a realidade e acreditando com coisas que não são, né? Fingindo ser alguém que não é. Às vezes a pessoa é bem mais, é uma pessoa bem melhor do que aquela sociedade que ela impõe,
Na maioria das vezes a gente é bem melhor que isso, mas a gente se deixa se alienar, não confia em si mesmo, acaba acreditando naquilo e segue aquilo. E quando não consegue ali as expectativas que são colocadas ali, a sua autoestima baixa mais ainda, né? Tem muita ansiedade, né? Tem aquele desequilíbrio todo dentro do coração, ali dentro da sua alma, né? E não consegue viver aquilo que realmente é, se engana. E a gente sabe que a sociedade em si é um reflexo, né? Todos nós somos imperfeitos. Então, temos que procurar não deixar se levar pelas nossas próprias imperfeições, porque a sociedade também é imperfeita. Então, o que ela está dizendo ali não necessariamente é a verdade, não é? Porque ela também é imperfeita. Temos que filtrar informações. E no final aqui do texto aqui que Kardec fala, né? Parafraseando o codificador. Digamos que é a imperfeição que a criatura menos confessa a si mesma, a si própria. Por isso tem a farta possibilidade de iludir e enganar. Então, ela não está nem se conhecendo, ela não está nem vivendo o que ela é ali. Então, ela, consequentemente, as suas atitudes não vão ser saudáveis, né, em relação aos outros. Em si mesma, ela está se enganando, imagina os outros. Aí os outros não vai ser verdadeira com os outros, que ela não está nem consigo, imagina com os outros, né? Então, por isso a importância da gente se preocupar com o outro, cuidar do outro, mas primeiro a si. Porque se a gente não cuidar de si, não cuidar da nossa mente, nosso corpo, né? A gente sabe que o Evangelho fala que é suicídio indireto, né? A gente não cuidar de si, não cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o nosso templo. Então, se a gente ficar muito neurótico com beleza, muito neurótico com ideias aí fixas, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? A gente não vai ser feliz, não vai viver bem, não vai viver saudável. A gente às vezes se preocupa demais na hora do desencarne, mas não se preocupa como a gente vai viver até lá. Se a gente está vivendo bem, se a gente não está vivendo, se a gente está muito no futuro ou muito no passado. Então a gente não presta atenção nisso, se preocupa demais com aquele momento ali, mas não se preocupa como está vivendo, né? Então é como está vivendo que vai definir onde o seu estado mental vai estar quando você desencarnar. Se você se esforçar, você fizer tudo de bom aí, com seu esforço, né? Coisas boas para as pessoas, para si também. Você vai para um lugar provavelmente mais tranquilo. Não vai deixar de sofrer as dores, porque a gente precisa ainda. Não necessariamente tem que ir atrás do sofrimento para aprender, mas vai sentir algo que ainda é necessário sentir. Mas vai sentir de uma forma mais leve, vai aprender, vai entender ali aquele momento. E é pior do que você viver com desequilíbrio a vida toda. Quando for desencarnar, você vai estar bem pior. Você vai estar bem mais perturbado, não é? Rosângela, Ana, tudo bem, querida? Boa noite. Estamos lendo aos poucos aqui, daqui a pouco eu termino. Estamos falando sobre comparação, tá? A excessiva preocupação com a opinião a seu respeito é uma neurose nesse tipo de situação. As referências elogiosas a quem quer que seja são recebidas com desdém ou inveja, utilizando-se da encantada conjunção gramatical, mas que se transformou em sim elegante para depreciar o próximo em frases inteligentes do tipo: tal companheiro é muito virtuoso, mas... A necessidade de diminuir o valor dos esforços alheios é um vício de proporções extraordinárias, elaborando sempre uma versão dos êxitos alheios sob o prisma da sorte e das facilidades como explicações para ser tão bem-sucedido. O orgulho não nos permite alegrar com o sucesso alheio e suplica galardões para os sucessos pessoais, sempre dimensionados como algo para além das suas reais expressões. Em muitas dessas comparações que fazemos no intuito de tirar o brio das ações alheias, no fundo gostaríamos de ser aquela pessoa, de possuir algo que ela tem ou ser algo que ela é. Esse sentimento de excessivo valor pessoal retira quase por completo as possibilidades da empatia e da alteridade, criando um nível acentuado de indiferença. Essa condição impede a alegria e a autenticidade das relações, deixando-nos muitas vezes carcomidos de inveja,
raiva ou outras emoções perante as vitórias do próximo. Dando exagerada importância às comparações, o orgulhoso passa a ser um fiscal dos atos alheios, procurando motivos para realçar-se e afirmar-se ante o próximo, a quem toma como um oponente, ainda que não o seja, especialmente que essa criatura pensa ou age em desacordo com as suas crenças e concepções. Seu campo mental funciona como um radar em busca de um deslize ou de um episódio que fragilize seu opositor. Os julgamentos e reprimendas mentais comparecem inevitavelmente como um efeito dessa condição psíquica e emocional. Tudo isso porque o orgulho tem o poder de fazer-nos valorizar o que não somos, mas desejaríamos ser, levando a sentir e pensar que tudo o que fazemos ou temos é melhor que o do outro. Bom, gente, aqui começa falando da inveja. É um sentimento muito perigoso, porque falta de amor próprio, falta de empatia, falta de confiança. Por quê? Porque, por exemplo, tem até uma historinha do vagalume, né, que todo mundo conhece, não sei se alguém conhece, que eu não lembro da história toda, mas acho que é um sapo, eu acho, ou uma cobra, não lembro, ele não é o animal da cadeia alimentar do vagalume, e fica atrás dele, e ele brilhando, aí ele fica atrás dele, aí o vagalume para e faz uma pergunta para esse animal: por que tu me persegues tanto? Aí esse animal fala, até esqueci, não sei se é uma cobra ou um sapo, acho que é uma cobra. Porque você brilha, ou seja, ele só fez brilhar. Mas, só por conta disso, o vagalume não fez nada com ele. Mas porque estava brilhando, é que ele foi atrás, ficou perseguindo o vagalume. Então, a mesma coisa é a gente. A gente não confia em nós mesmos, a gente não confia nas nossas potencialidades, nossas virtudes. E acha e tem um pouco de inveja assim do outro, né? O outro é uma pessoa que se encontrou, que sabe de suas virtudes e pratica, né? E a gente tem um pouco de inveja porque a gente não se encontrou ainda. A gente sente isso por conta disso. Aí quando essa pessoa começa a brilhar, começa ali a praticar suas virtudes, principalmente quando os outros elogiam elas também, aí você fica bem mais ali, bem mais irritado, né? Aí suas relações também não são saudáveis. Quando a gente começa a cultivar o orgulho, o egoísmo, tudo vem do orgulho, tá? A raiz é o orgulho, tá? Egoísmo, falta de empatia, vem a inveja, aí vem a indiferença, falta de amor, falta de respeito consigo e com os outros, e por aí vai. Então, é uma lista imensa aí de defeitos, né? Então, uma desencadeia a outra. E as relações, consequentemente, não vão ser saudáveis. Tanto a relação de casamento, de irmão, de mãe, não é? Então, quem chegou aí, bem-vindos. Cadê? Regiane e Luciene, bem-vindas aí. Bom, e fala aqui no final, né, nesse textinho aqui, fiscal dos atos alheios. Ele fica ali tentando arrumar um defeitinho. Às vezes a pessoa é tão boa, né? Você é uma pessoa boa também, mas às vezes você não se acha boa. E quando o outro é bom, quando o outro pratica, né, essas qualidades que realmente eles vê ali, ele se achou naquele momento e você não entendeu ainda, né? Vê o outro fazendo, você tem um pouco ali de receio, de inveja ali. Aí você fica procurando um defeitinho. Às vezes a pessoa faz mais coisas boas do que ruins. Não, todo mundo erra, né? Você também erra. Mas a pessoa ali faz tanta coisa boa e quando ela fica catucando ali para encontrar um errinho da pessoa e fica... Aí coloca o dedo na cara da pessoa, dizendo que a pessoa não é competente, que isso, que aquilo. Mas ela fez muito mais coisas boas do que coisas ruins. E é normal errar, né? Então fica ali catando ali, fulano, ó, que fulano fez, tá vendo? Tá vendo? E fica ali e não cuida da própria vida, né? Algo também que não é saudável é a maledicência, porque aí fica com certeza junto ali da inveja tem a maledicência. São aumentadas algumas coisas, histórias aí que às vezes você própria inventa ou a pessoa que está do seu lado inventa da outra, que a outra não está nem na sua sintonia. Você se prejudica sozinho às vezes. A pessoa está ali vivendo a vida dela e tu falando da vida dela, né? Tu tá se contaminando, se adoecendo sozinho. Nossa enciclopédia chegou, né? Nosso querido João.
Tudo bom, querido? Estamos quase terminando o texto. Deixa eu ler o restante aqui para terminar. Cadê? Deixa eu ver onde eu parei. Pronto. Tudo isso porque o orgulho tem o poder de fazer-nos valorizar o que não somos, mas desejaríamos ser, levando a sentir e pensar que tudo que fazemos ou temos é melhor que a do outro. Impermeabilidade é o que ocorre nesse quadro. Os relacionamentos com pessoas desse perfil, tornam-se superficiais. Elas não permitem que os outros penetrem sua intimidade verdadeira e revoltam-se contra os que lhe exortam com proficiência a verdade sobre si mesmos, melindrando e reagindo com veemência. Manter a aparência é muito caro e doloroso, até mesmo nos climas espíritas. Verificamos alta dose dessa vivência. Começa pelo personalismo, em acreditar que é o caminho que seguimos, a forma como trabalhamos, os movimentos que criamos, os pensamentos que defendemos, as tarefas que fundamos, os esforços que expendemos são recordes que nunca serão alcançados por ninguém, que devem ser seguidos por todos. Há um flagrante desrespeito pelas opiniões e iniciativas alheias, repleto de indiferença e despeito, quando não se recebe com júbilo a cooperação dos companheiros junto à seara. Estamos vibrando fora da atmosfera de fraternidade e solidariedade que propõe o Espiritismo. A reeducação desse estado moral de orgulho vai exigir-nos alguns quesitos, né? Então aqui fala também no movimento espírita. Existe muito qualquer lugar, né, gente? Não só em centro espírita, né? Em igreja católica, evangélica, em todo local do mundo, planeta, existe isso. Essa questão dentro do centro espírita, por exemplo, na questão da mediunidade, numa sessão mediúnica, você achar um médium extraordinário, que tem um dom, né? Que tem consciência de que aquilo ali, ele sabe que aquilo ali é para o bem, mas usa aquilo ali para mais por status ou pelo próprio orgulho, se sentir melhor que outras pessoas. É só um exemplo, né? Ou então, dizer que só recebe espírito superior, que os espíritos vêm até ele para dar recados, né? Como se ele fosse o bambambam, o última bolacha do pacote, Júnior. E não é bem assim, né? A mediunidade a gente sabe que é algo orgânico, a faculdade orgânica, independentemente de religião. Todas as pessoas são médiuns, só que uns mais sentem mais intensamente, outros não, outros às vezes nem sentem nada, mas sentem intuições. Então é muito relativo, mas todo mundo sente alguma coisa, tá? Nem que seja uma intuiçãozinha, não é naquele momento ali de ajudar alguém. Talvez não seja nem você, mas outro amigo aí te ajudando, né? A reeducação desse estado moral de orgulho vai exigir-nos alguns quesitos. Uma decidida viagem interior é o ponto de partida. Olhar para si, entender-se, pesquisar com minúcia, paciência e perseverança as formas de expressar do orgulho. Ouve-se com frequência nos meios doutrinários espíritas a manifestação verbal, no estilo nosso maior defeito é o orgulho e o egoísmo. Disso já temos consciência. Probala-se com risos e mofa essa abordagem. No entanto, poucos são os que têm penetrado o mundo oculto das tendências de automatismos para conhecer a singularidade do seu orgulho. Não existem dois orgulhos iguais, conquanto ele possa ser definido, de forma genérica, como um sentimento de superioridade. Nada além disso é idêntico, em se tratando de comparar a sua forma de manifestar em cada personalidade. Temos que convir que nem sempre essa frase rotineira de nosso meio significa consciência, não passando, em algumas ocasiões, de mero chavão que causa a breve sensação de autodomínio e sabedoria. Saber onde, como, por quê e quando ocorrem as manifestações dessa imperfeição. É um trabalho para séculos.
O importante é começar já. A parte dessa viagem íntima, é imperiosa uma vigília incansável para estabelecer atitudes que correspondam realmente ao que sentimos e somos, sem partir para os extremos da falsa modéstia, da culpa e do pieguismo. Ser o que somos é o desafio, evitando seguir os ditames da imaginação que nos inclina a fugir da realidade, romper com máscaras e formalidades desnecessárias, vivendo com espontaneidade responsável os exercícios da empatia, no ato de aprender a ouvir do outro e a alteridade do sentimento de respeitar as diferenças do outro, serão prodígios do esmaecimento dos interesses personalistas. Nada nos impede de fazer as comparações a fim de tirar algum proveito ou entender melhor nossos sentimentos, todavia sem ilusões. A única comparação útil e proveitosa, sob a ótica do aprendizado espiritual, é aquela que fazemos conosco próprio, procurando sempre aferir se estamos hoje um pouco melhor em comparação ao ontem. Érico, bem-vindo, boa noite. Papo de Espírita, deixa eu ver quem é. Acho que entrou e saiu. Mas obrigado pela presença aí, passaram aí, mas obrigada. Bom, gente, para finalizar, o que é preciso para a gente domar esse orgulho, né? O que a gente precisa fazer? A resposta é sempre reforma íntima. É sempre ter a coragem de começar. A gente não vai conseguir nessa encarnação enfrentar tudo. É trabalhar tudo. Trabalhar o egoísmo, o orgulho, tudo de uma vez, não tem como. Porque tem até uma frase que ele colocou. Saber onde, como, por quê e quando ocorrem as manifestações dessa imperfeição, ou seja, a autovigilância constante. Teve até uma reunião, ontem, no meu centro, eu até comentei, né, ver a intuição falar, não é pra gente ficar na neurose, de ficar ali, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, não posso sentir nada, não. Você sente raiva, sente ódio, reclama, se estressa. Mas o problema é que a gente acumula, a gente alimenta aquilo. A gente não pode deixar de sentir nada. A gente tem que acolher, deixar chegar, deixar sentir aqui e ir embora, né? Pedir ajuda, auxílio espiritual e entender por que você está sentindo aquilo, o que ocasionou, quais são as causas ali, os gatilhos que acontecem. E quando começar de novo aquele sentimento, você procurar lidar ali e ressignificar com o tempo, porque com o tempo vai embora. Ele não vai ficar nada para sempre. Mas você precisa ter coragem para isso. Por exemplo, não sei se alguém já percebeu quando começa a ficar impaciente. Esse ponto eu já consigo. Mas tem outros que não, ainda não. Mas pelo menos isso eu consigo. A questão da paciência. Tem momentos que você nem pensa, né? Você fala, não presta atenção no que está falando, às vezes nem presta atenção nem que pensa, deixa levar pelos pensamentos ali e vai embora. Linda Mi Viegas, boa noite, tudo bom, querida? E eu já presto atenção quando eu começo a ter aquele sentimento de impaciência, aquela agoniazinha interna, quando a gente começa já ali, ai meu Deus do céu. E não se vigia, né? Com a gente, tem dias que não consigo, que é normal, tem dias que eu consigo, mas eu já consigo perceber. E quando eu percebo, eu já peço a prece, já peço auxílio. Dou uma respirada, faço uma prece, tomo uma água e eu já volto ao normal. Porque se eu deixar, eu falo, a gente pode falar que nem raciocina, fala que necessariamente coisas ali, alimenta pensamentos, atrai energias ruins, né? Não é deixar de sentir, você sente, mas deixar embora. Entender o que está acontecendo, por que eu estou assim ainda, por que eu penso assim ainda, por que eu falo aquilo ainda, né? É tentar entender tudo, mas aos poucos. O importante é começar já, que ela falou. É ter a coragem de conhecer a si mesmo, é ser você espontaneamente com responsabilidade, que falou. É espontaneidade responsável. É você aprender a saber o que é, se conhecer, né? Mas também
não se deixar levar pelo orgulho, porque às vezes se conhece, né? Tem coisas tem coisas que a gente começa a ver que tem de bom, né? E a vaidade às vezes chega, que é normal, sentir vaidoso demais, né? Egoísta demais, invejoso demais. E não cuida desses sentimentos. Vai aparecer porque é necessário ainda mudar, né? Nos conhecer faz parte. Nos conhecer não é só coisas boas. Nos conhecer também enfrentar as coisas ruins, tá? Transformar e ressignificar, né? Autoconhecimento não é só algo bom. Não é só você se reencontrar a sua alegria, reencontrar seu bom ânimo. É você reencontrar o desânimo, é você reencontrar a impaciência. Porque é só nos momentos de impaciência, nos momentos ali de desespero, é que você vai aprender a ser corajoso. A entender por que eu estou sentindo isso ainda. Eu preciso ver alguma forma de trabalhar isso. É dessa forma que a gente tem que começar, né? Não é ficar esperando sentado ali, sem agir, né? É igual a quando você vai arrumar um trabalho. O trabalho não vai chegar perto de você, você tem que se mexer, né? E tenho certeza que a gente nunca tá só, a gente tem sempre auxílio, a todo momento. A gente é que não enxerga, né? Então a mensagem de hoje, eles pedem, né? Irmãs do Fogo nos convida, né? A não nos compararmos com outras pessoas, né? A comparação que deve ser feita é como a gente era antes e é agora, como eu tenho comentado no início. Que fala isso também é Joana, né? Como é que eu fui ontem? Como é que eu era ontem? Sem se lamentar. Sem ficar ali alimentando aquela dor. Ah, meu Deus, como eu sofri tanto. Não é assim, não é se martirizar. É você entender, ó, eu fui de uma forma, eu agia daquela forma, mas aconteceu que eu comecei a ter a atitude ali de me conhecer, me transformar. Descartei coisas que hoje não são mais necessárias. E hoje sou uma pessoa melhor, porque realmente eu quis mudar. Temos que comparar como a gente era antes, o que a gente pensava antes. Às vezes acontecem momentos que aconteceram antes que hoje você nem se estressa mais. Você não consegue mais ter raiva. Você vê ali e deixa passar, né? Então isso já é uma grande evolução. E a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias, pequenos momentos, porque cada 1% que chega todos os dias, a cada dia que chega, 1% já é importante. Porque a cada dia é 1%. E quantos anos a gente tem, né? Então é muitos porcentos aí no meio, né? Então isso é uma trajetória, é um trabalho para séculos, ou seja, é um trabalho de várias encarnações. O que a gente deve se preocupar é ser melhor. Não é fazer tudo de uma vez, tá? Então é que ele pede pra gente ser autêntico, ser nós mesmos, ter a coragem de ser a gente, porque a gente às vezes é muito foge de muita coisa em relação à parte íntima e à parte externa, para agradar outras pessoas. Esse é outro ponto bem importante, que a gente não deve viver para agradar, porque nem Jesus até hoje não agradou. Então a gente também não deve deixar de ajudar no que pode, no que puder, ajudar as pessoas, mas não ficar vivendo em função de outras pessoas, né? Porque o outro também é imperfeito. E até toda vez eu lembro de Flavinha falando: não tem por que você também ou absorver tudo que o outro fala, se o outro também é imperfeito, né? Tem coisas que o outro fala que eles são usados pela espiritualidade, claro, superior, para te ajudar. Mas tem coisas que são deles, que eles falam ali às vezes com influências negativas até, para te esmorecer, para te colocar para baixo. E se você ouve tudo, absorve tudo, você não vive. Então temos que filtrar, pedir auxílio, né? Realmente tem momentos que uma pessoa chega até você e você realmente precisa ouvir aquilo ali. E acho que é por conta daquilo que a gente muda. Mas tem momentos que a pessoa te bota para baixo, diz que tu não é capaz, aí tem que aprender a filtrar, entender realmente isso faz sentido para mim, isso não faz, não é? Vitor Von, bem-vindo, obrigado pela presença de vocês. Já tô finalizando, tô terminando já aqui. Isla, bem-vinda. E no final, a única comparação útil e proveitosa sob a ótica do aprendizado espiritual é aquela que fazemos conosco próprio, procurando sempre aferir que estamos hoje um pouco melhor em comparação ao ontem. Então é se esforçar incessantemente,
né? Jesus nos convida hoje, né? Tem no Evangelho, que eu até esqueci o capítulo, que vinde a mim que estáis fadigados e cansados, né? Mais ou menos isso. É você não orar uma vez, não agir uma vez, mas agir todos os dias. Não parar de agir, não parar de orar, né? Estar em constante estado de prece, vigilância. Eu sei que não é a realidade hoje, mas todos os dias, quando a gente se encontrar num momento de desequilíbrio ali, aprender a voltar ao normal de novo, pedir auxílio, a espiritualidade, entender por que está sentindo daquele jeito ainda, por que esse desespero é tão fácil, por que ainda sente medo, né? Medo ainda hoje é algo saudável, de certa dosagem, mas quando a gente não consegue se controlar, ele se torna um inimigo, né? A gente não consegue mais fazer nada. Então devemos aí entender o que a gente sente, né? Que fala aqui. Saber onde, como, por quê e quando ocorrem as manifestações dessa imperfeição é um trabalho para séculos. O importante é começar já. Então é começar a se entender devagarzinho, aos poucos, né? Prestar atenção no que sente, o que pensa, o que fala. E prestar atenção no outro também, não querendo mudar o outro, mas tentando ajudar da melhor forma, né? Que ótimo, é muito bom, inclusive. Tem vários outros livros de Hermance. Inclusive, eu vou até fazer um avisozinho aqui no final das programações das mensagens aí, estudo Telegram, que tá meio parado. Vou reorganizar novamente a partir de janeiro. Vai voltar normalmente. Por enquanto, eu tô colocando alguns vídeos bem legaisinhos, bem tranquilos aí pra vocês, de outras páginas, né? Mas a partir de janeiro vai voltar as mensagens novamente, vai voltar ao estudo do livro dos espíritos, aquelas postagens dos chakras também, que eu dei uma paradinha também de colocar. Então vai voltar a programação normal. Tá? Por enquanto tá paradinho. Taperinha também. As lives Taperinha eu tô decidindo o dia. Em janeiro vai voltar. Esse mês não mais. Mas em janeiro começa a voltar as programações das lives Taperinha. Vai ser outro dia e outro horário. Vai ser uma vez por semana também. Não vou conseguir fazer dia de semana, vai ser no final de semana. Aí eu aviso por aqui também. E ser espírita eu tô fazendo hoje por conta de um acontecimento aí domingo que eu não consegui fazer, nenhum convidado conseguiu, até ele teve imprevisto. Então eu tô fazendo hoje. E domingo que vem eu vou dizer, acho que tem convidado, eu acho que tem, eu vou até ver quem é. E no sábado provavelmente eu vou estar divulgando, no Natal, né? Aí dia 26 a gente vai ter a live de 4h30 aqui, que é o horário normal daqui, tá? Antes, para quem acompanha mais tempo aqui, era terça, quinta e sábado, era às 7 horas, eu coloquei para 6h30, 7h30, enfim. Agora tá no horário normal, outro dia, outro horário. É o horário que eu posso fazer, mas não parar, eu não posso parar, né? Comecei e eu gosto de estar com vocês aqui, eu aprendo, todo mundo aprende aqui, eu aprendo acho que a primeira quem aprende sou eu aqui. Então, agradeço muito a companhia de vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum conhecido aqui pra chamar. Acho que não. Pra prece. Acho que eu vou chamar ele, não sei se ele pode. Mas vamos tentar, né? Vou terminar aqui o estudo. Vamos ver se ele entra. Deixa eu ver. Cadê? Acho que não vai dar, não. Acho que não. Então vamos fazer a prece final. Acho que eu vou entrar não, ele não entrou ainda. Vamos aguardar um minuto. Lá. Acho que não, vamos lá. Vamos fazer a prece final. Vamos lá. Obrigada pela companhia. Quem esteve com a gente aí foi João, Troll, Ana, Lindami, Carol e outras pessoas que passaram aí e, e deram sua energia pra gente, né? Vamos lá.
E domingo é capítulo 8. Inclusive, vou até falar o título aqui. Vai falar sobre credibilidade social e cidadania. Vai falar sobre a sociedade em si, tá? É pequeno também o texto. Mas acredito que vai trazer muita coisa importante aqui. Então, cada capítulo é um flash, né? É um puxão de orelha. Então, vamos lá. Vamos aí agradecer a presença dos nossos amigos tão queridos, nosso querido Jesus Cristo, nossa querida Mãe Maria, os nossos guias espirituais que estão do nosso lado neste momento, nos abraçando, nos envolvendo, colocando sua mão sobre nossas cabeças e nos dando um passe aí, um reequilíbrio de energias. Que o nosso sono hoje seja bom, amanhã seremos melhor. E amanhã, né, como no calendário aí, dia 24, né, véspera de Natal, seria aí comemorado, no caso é outra data, mas comemorado o aniversário, o nascimento, né, do nosso querido Jesus, né, que é nosso querido amigo. Então amanhã é um dia especial, amanhã, domingo e sábado. É um dia especial, um dia de reflexão, né? Não que a gente espere final de ano para refletir, mas que a gente faça reflexão todos os dias do ano. Que o nosso amigo Mestre Jesus continue entre nós hoje e sempre, em nossos corações, e que a gente permita que ele entre, porque ele está o tempo todo com a gente, e às vezes a gente não deixa ele entrar. Então, acho que deixamos entrar Jesus em nossas mentes, em nossos corações, e que acalme e nos vele por toda a eternidade. Muito obrigada por tudo, por todos aqui presentes, que a espiritualidade é amiga esteja com todos vocês. Que assim seja. Thanks. Obrigado. Acho que eu falei um pouco demais, já era 10 horas. Eu falei muito hoje. Falei muito. Então vamos encerrando por aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Gabriel chegou no final, dá uma passada aí. E obrigado. João não pôde entrar, mas tudo bem. Domingo estarei aqui de novo, de 4h30 da tarde, certo? Se eu mudar o horário, eu aviso, tá? Se tiver alguma entrevista, alguma coisa, eu aviso, mas vai ter domingo. Fiquem com Deus, durmam bem, né? Amanhã é dia corrido aí para muitas pessoas. Vai ser de Natal, para encontro de famílias, né? Que vocês tenham um Natal tranquilo. Talvez até abram uma live amanhã, na hora da virada aí do Natal, né? Para trazer alguma mensagem para vocês. Talvez eu até grave um vídeo, algum reels, alguma coisa relacionada a isso. Tá bom para vocês? Tudo bem, querido? Toma não. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Hoje meu olho tá bem fundo, mas faz parte da vida, né? Então vamos embora. Nada, filho. Não se preocupe não. Beijo no coração de vocês até acho que até amanhã. Acho que amanhã eu vou ver o que eu posso fazer. Beijo no coração, buenas noches. Tchau, tchau.